Fala pessoal, tudo sobre desespero? No vídeo de hoje quero ver se eu consigo tirar algumas dúvidas para você, colega que está começando no ramo de marido de aluguel, de encanador, que pensa em instalar sistemas de pressurização de água para os seus clientes. E aí você fica naquela dúvida, tá? Eu recebo inúmeras mensagens lá no nosso Instagram, cada vez que a gente mostra uma instalação de algum pressurizador na caixa d'água, sempre vem alguns colegas e até clientes querer saber qual que eu indico para eles, tá? Mas entre qual eu indicar, pessoal, e o qual você precisa, existe uma lacuna muito grande, tá? Isso é importante para você que é cliente e para você que é profissional. É importante você saber que existem, né, alguns modelos específicos de pressurizadores. Entre eles, os dois mais comuns, que são os de pressostato e os de fluxostato. O que é isso, Evandro? Os pressurizadores de fluxostato, e o nome já diz, fluxo, ou seja, ele precisa de fluxo de água para fazer o acionamento. Geralmente esses pressurizadores, e aí eu instalo bastante os modelos da Lorenzetti, que são PL9, PL12, PL20, né, que são todos de fluxostato. Esses pressurizadores, eles precisam que você abra uma torneira, abra um ponto de água para que a água circule na tubulação e o pressurizador entenda através do fluxostato, né, que é um sensor, que tem água circulando, e aí ele vai ligar os segundos após que ele percebeu esse fluxo de água na tubulação, fazendo a pressurização. Então é normal que em pressurizadores com fluxostato você abra a torneira e aí 1 segundo ou 2 depois você vê que a pressão vem, ou seja, é o tempo que o pressurizador leva para entender que tem um fluxo de água ali. E geralmente esses pressurizadores, eles têm uns modos de instalações bem limitados, tá, pessoal? Não é qualquer posição que você pode instalá-lo. Você não pode usar ele para elevar a água, tá? Como eu falei, ele precisa de fluxo, ou seja, o manual sempre recomenda que esse pressurizador ele fique instalado 1 metro abaixo da caixa d'água, tá? 1 metro, no mínimo 1 metro abaixo do nível da caixa d'água. A gente consegue respeitar isso, Evandro? Não, não consegue. Tem situações que o cliente tem a caixa d'água no chão, em cima da laje, e aí você é obrigado a colocar o pressurizador no mesmo nível da caixa d'água, tá? Mas o ideal que o fabricante recomenda é que você sempre instale ele 1 metro abaixo do nível da caixa d'água. Isso para os pressurizadores com fluxostato, certo? Os pressurizadores de pressostato, eles já são pressurizadores que eles monitoram, eles são mais inteligentes, eles monitoram a pressão na rede de água. Ou seja, você usou a torneira, quando você fechou, o pressurizador ele vai ficar ligado alguns segundos a mais até pressurizar toda a rede no qual ele foi instalado, e quando chegar na pressão que o equipamento está determinado a pressurizar, ele vai ficar em stand-by, ou seja, ele vai ficar ali quietinho, só monitorando a pressão dessa rede. Geralmente, nesse tipo de pressurizador, você não tem delay no ponto de água, ou seja, não tem delay na torneira. Você abriu, a pressão já vem direto, sem você nem perceber que tem o pressurizador no caso, né? Não tem esse milissegundo ou esse segundo igual o de fluxostato, tá? Isso não é algo que vai te atrapalhar no teu uso, né? Mas é importante que você saiba dessas situações. E qualquer outra situação também que você precisa entender se você precisa de um pressurizador de fluxostato ou de pressostato. Se você tem geladeira com água na porta, se você tem filtro de água, se você tem lava-louças, por exemplo, tem muitas lava-louças que não funcionam com pressurizadores de fluxostato. Por quê? Porque o fluxo de água que entra nessas lava-louças, o fluxo de água que sai nesses reservatórios de água na porta e esses filtros é um fluxo muito pequeno, é uma mangueirinha fininha ali só, e larga um fluxo muito pequeno de água. E geralmente esse fluxo baixo de água o pressurizador não consegue identificar lá na saída da caixa d'água, e aí muitas das vezes ele acaba não funcionando, tá? Em alguns casos, até em torneiras monocomandos que não são, né, de qualidade e tudo mais, você acaba tendo problemas de instalar o pressurizador na caixa d'água e ele não funcionar porque o pressurizador não conseguiu fazer a leitura desse fluxo porque ele é muito baixo. Então, para esses casos, você precisa, de fato, já se você quiser se precaver, instalar logo um pressurizador com pressostato, né, que ele vai manter a rede sempre pressurizada. E aí, a partir do momento que você abriu o ponto de água, que o pressurizador fez a leitura e viu que a pressão está caindo no sistema, ele já vai ligar logo em seguida, pressurizando essa rede de novo, e quando você tornar a fechar a torneira, ele vai ficar sempre ligado mais alguns segundos, até pressurizar essa rede de novo. Quando pressurizou, ele para e fica em stand-by, como já mencionei. E aí, entra aquela questão, Evandro, qual modelo utilizar? A Lorenzetti tem vários modelos, a Comeco tem vários modelos, e depois tem outras infinidades de marca. Eu confesso que eu sempre gostei e gosto e instalo bastante os modelos da Lorenzetti. O pós-venda da Lorenzetti é deplorável, tá, pessoal? Mas os equipamentos deles
são muito bons e eu nunca tive problema com nenhum da Lorenzetti. Comeco eu não gosto muito, já dei manutenção em alguns, porém nunca instalei nenhum modelo Comeco. Nos modelos Lorenzetti, aí começa os modelos com pressostato, com fluxostato, perdão, que é o PL9, PL12, PL20 e depois vem o modelo com pressostato, que é o topo de linha da Lorenzetti, que é o PL400P. Tem vídeo de ambos instalados lá no nosso perfil do Instagram, se você quiser ver na prática ali como que foi feita a instalação, tá? Eu sempre compartilho com o pessoal lá no Instagram. Se você não me segue, já segue lá, beleza? E aí, Evandro, como que eu vou saber qual que o cliente precisa? Antes de você indicar qualquer tipo de pressurizador para o seu cliente, você precisa fazer uma entrevista com ele. Como que eu faço sempre, tá? Eu pergunto para o cliente, todos os seus pontos são de água da caixa? É sobrado ou não é sobrado? É com torre ou não é com torre? Quantos pontos tem na casa? Quantos pontos hidráulicos, né? É um ponto da máquina de lavar, é o ponto do tanque de lavar roupas, é um chuveiro, a torneira do banheiro, a descarga, ela é válvula hidra ou ela é caixa acoplada? Lembrando, pessoal, não se deve instalar pressurizador em circuito de válvula hidra, porque o que acontece? A válvula de descarga, ela não precisa de pressão, ela precisa de vazão. Por isso que é uma tubulação maior em válvulas de descarga de parede. Esse tipo de instalação, esse tipo de válvula aí costuma dar problema se você pressurizar ele, porque aí ele precisa de fluxo de água, que é diferente de pressão de água. Então, se você tiver uma situação como essa, você tem que fazer a separação desse circuito lá na caixa d'água para que você não pressurize a válvula de descarga do cliente. Se for caixa acoplada, tá tudo certo, não tem problema. Conte como um ponto de água normalmente. E aí você vai fazer a seguinte pergunta para o cliente: tem quantos pontos na casa? Evandro, são 5 pontos ao todo. É uma torneira na cozinha, uma torneira no banheiro, é um banheiro só, tem 2 banheiros, 2 torneiras, é caixa acoplada, mais 2 pontos de cada banheiro, né? Que são 2 banheiros. Tem área de festa, mais 1 ponto. Isso se estiver tudo ligado na mesma caixa d'água, tá, pessoal? E aí você vai perguntar para o cliente, são quantas pessoas na casa? Qual que é a probabilidade de vocês estarem utilizando mais de um ponto de água ao mesmo tempo? Pessoal, Evandro, geralmente todo mundo chega em casa no final do dia, nós somos em 5 pessoas aqui em casa, todo mundo chega em casa no final do dia, vai cada um tomar um banho, enquanto o outro vai lavar roupa e o outro está lavando a louça, por exemplo. Ou seja, nessa rotina já temos 4 pontos de água sendo utilizados simultaneamente. Então, com base nisso, você vai ter que escolher, e aí cada pressurizador ele mostra, ele fala qual que é a finalidade dele. O PL9 é para 1 ponto e assim vai sucessivamente, tá certo? Eu vou deixar aqui na tela aqui essa informação, porque eu não me lembro agora precisamente, tá? E o PL400P, ele consegue abastecer a casa, né, que é o modelo top de linha da Lorenzetti, que ele é com pressostato, como eu falei, né, que mantém a rede pressurizada, e ele também consegue, lembrando, os pressurizadores com pressostato, eles conseguem sim mandar a água para cima daí, tá? No caso do PL400P da Lorenzetti, ele consegue elevar a água em até 8 metros de altura, tá? Diferente dos outros modelos que eu já mencionei para vocês, que é com fluxostato, que precisa estar abaixo da caixa d'água. Se o cliente te relatou que a rotina dele é essa, que é muito fácil ter alguém lavando louça ou lavando roupa enquanto alguém está tomando banho, você já tem que considerar um pressurizador que consiga suportar 2 pontos ao mesmo tempo. Porque se você colocar um pressurizador para o cliente que pressuriza bem um único ponto, a partir do momento que o cliente está ali lavando a sua louça, aqui de boa, com a pressãozinha legal, e a outra pessoa foi tomar banho, a hora que a pessoa abriu o registro do chuveiro, já vai cair a pressão e vai voltar ao que era antes, e aí o cliente vai ficar frustrado e, obviamente, com raiva de você, com toda razão. Então, por isso que é importante você pesquisar, fazer essa entrevista com o cliente, entender a rotina do cliente, para que você consiga indicar o melhor pressurizador para ele. Tá certo, pessoal? Eu acho que era essas informações básicas aqui que eu tinha para passar para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, por favor, tá? É natural que a gente esqueça de alguma coisa, porque são muitas informações e eu não faço roteiro dos meus vídeos, tá? Eu sempre ligo a câmera e falo o que vem na minha cabeça, tá certo? Então pode ser que eu deixei alguma coisa passar batido. Qualquer dúvida, pode deixar os comentários aqui ou me chama lá no Instagram também, a gente está sempre ajudando. Porém, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que é para poder elucidar aí, principalmente para quem está começando ou para você, cliente, que está pensando em comprar por conta o seu pressurizador. Entenda que você precisa entender a sua rotina, conhecer um pouco dos equipamentos, como eu falei, para que você saiba fazer a escolha ideal do seu equipamento, sem que você acabe ficando no prejuízo, gastando um dinheiro num equipamento que não vai suprir a sua demanda, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!